Tranquilo, tranquilidade? Você tem muita dificuldade em imprimir coisas extremamente resistentes com a sua impressora 3D? É exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então fica com a gente até o final. Bora pro vídeo! Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Criar 3D. Meu nome é Yuri Gasperini e hoje, galera, nós veremos 7 super dicas pra gente conseguir imprimir peças de alta resistência mecânica, tá? Ou peças que vão ter uma funcionalidade, né? Então elas precisam realmente de aguentar um pouquinho de porrada, beleza? E bom, galera, a primeira coisa que eu já queria comentar com vocês é que a gente sabe, né, gente, que a nossa impressora imprime plástico. E muitas vezes, galera, não vai ter a resistência que a gente espera, né, numa peça impressa. Simplesmente por causa do material que é plástico. Mas, galera, existem hoje diversos materiais que podem compensar, nós vamos falar isso no vídeo de hoje, mas também, gente, existem diversas dicas, soluções mesmo de como a gente imprime alguma peça muito mais resistente, mesmo sendo de plástico. Show? Então é isso que nós vamos ver agora. E bora para a primeira dica de hoje, galera. Primeira dica, mais paredes significa mais resistência. Gente, isso é uma máxima, tá bom? Quanto mais paredes você colocar no seu modelo, mais resistente vai estar a superfície desse modelo. É claro que, gente, existe um limite, né? A gente não pode exagerar também demais, porque se o seu modelo tiver só paredes, ele também não vai ser tão resistente quanto se ele tivesse algumas paredes e um pouco de enfio, tá? Então, gente, é bem importante a gente entender essa diferença entre o bom e o exagero. E nesse caso aqui, gente, eu tô falando que o exagero é realmente muitas paredes, tá? Coisa de 7, 8 paredes. Se o seu modelo só tiver paredes, você vai ter problema, tá? Mas, galera, até umas 4 ou 5 e até mesmo 6 paredes, tá? Em situações um pouco mais exageradas mesmo, você vai conseguir uma resistência absurda. O que eu quero te dizer é, quanto menos paredes você colocar, mais fácil vai ser afundar a superfície do seu objeto, tá? E quanto mais paredes você colocar, mais difícil vai ser afundar a superfície do seu objeto e, portanto, você ganha muito resistência de superfície, tá? Por exemplo, para engrenagem, para esse tipo de coisa, você vai precisar mesmo de uma resistência ali, um atrito, né? Batendo na peça o tempo todo na superfície, tá? Então essa é a primeira super dica. Quando você bota, Yuri, é isso por aí mesmo, gente, 3, 4, 5, 6 paredes. Tá? É por aí que é o bom, o fino, que você vai deixar o trem top. Show? Bom, e aí nós vamos para a segunda dica. Quanto mais enfio, mais resistência. E, gente, isso também, mesma coisa, tá? Não adianta exagerar, porque a partir de um ponto você não ganha mais tanta resistência. Só aumenta demais o tempo de impressão, né, o gasto de material, mas não ganha tanta resistência sim. Então, de quanto nós estamos falando, Yuri? Olha, de 20, de 30, de 40, de 50 ali por cento de enfio, já é enfio pra cacete, você não precisa muito mais do que isso não, tá? E, bom, é claro que aumentar o enfio, gente, também aumenta drasticamente, né, o tempo de impressão e o gasto de material. Então, a gente tem que ter muita clareza aqui, gente, do que a gente quer nessa peça, tá? Se ela realmente precisa de tanto enfio, né, se ela realmente precisa de tanto peso, de tanto material. Mas fato é, galera, que quanto maior a concentração de enfio, né, quanto maior a porcentagem ou quanto menor a distância entre as linhas de preenchimento, mais forte será a sua peça, beleza? Principalmente também para impactos, tá bom, gente? E torções, esse tipo de coisa, que a gente precisa, as tensões, né, não são só na superfície, elas estão lá dentro da peça também, e nisso o enfio ajuda demais, beleza? E isso nos leva à terceira dica de hoje, que é conecte as linhas de preenchimento. Tá? Por quê, gente? Porque se a gente conectar as linhas de preenchimento lá dentro, todo o preenchimento, quando você faz por exemplo, algum teste de resistência, né? Quando você bate o martelo em cima da peça, se, gente, não tiver conectadas as linhas de preenchimento, essa força, né, essa vibração, ela vai se dissipar na superfície e vai ter que entrar linha por linha do preenchimento. Agora, você tendo as linhas conectadas, na hora que você bate isso daqui, gente, essa força, essa vibração, ao invés dela ter que entrar linha por linha da parede, ela vai entrar por todas as conexões da parede, tá? Por exemplo, vou dar talvez um exemplo que vai ficar mais simples aqui. Aqui nós temos uma parede torta, mas uma parede, tá bom? E aqui nós temos as linhas de preenchimento. Se a gente tiver as linhas assim, ó, tá? Como é normal, sem ser conectado, quando a gente bate aqui, ó, tá? Essa força aqui, essa energia, gente, ela vai ter que vir aqui pela parede e vai ter que entrar nessa linha, concorda comigo? Mas se outra linha estiver aqui, ó, esse meio do caminho aqui, gente, não tem esse preenchimento. E aí, essa energia ela vai se dissipar onde? Na superfície, né? Nesse caso aqui. Agora, se a gente já tiver isso daqui, ó, um preenchimento conectado no outro, toda essa força que a gente bater aqui, ó, ela não vai entrar só pelas linhas de preenchimento, tá? Mas ela vai entrar também pelas conexões. E isso vai dissipar melhor a energia lá dentro da sua peça. Então, gente, conectar sim o preenchimento é essencial para uma peça extremamente resistente. Show? Quarta super dica, galera. Experimente novos materiais. Essa dica é incrível. Por quê, gente? Porque tem materiais realmente muito mais resistentes que outros, né? A gente está, por exemplo, imprimindo PLA, né, que inclusive
por exemplo, essa capinha aqui é de PLA. Isso aqui não é nada resistente, galera. Tá, olha só. Se a gente fizer assim, ó, ele dobra, tá vendo? Tá dobrando aqui, ó. Então, gente, o PLA não é um plástico resistente, nem de longe, tá bom? Agora, já o Tritan é um puta material. Inclusive, a gente tem vídeo no canal sobre ele, gente. A gente marretando Tritan na marreta mesmo. Marreta não, mentira, no martelo. Mas, galera, o trem simplesmente resistiu a muitas e muitas pancadas com metal, tá? Na mão batendo com força. Então, gente, o Tritan, né, o PETG vai ter uma outra característica também, gente, que ele é um pouco elástico, né? Então a gente pode também usar um pouco dessas características, né? Dele ser mais macio. Mas o Tritan tem uma resistência absurda. E esses novos materiais, galera, todo dia estão surgindo, tá? Por exemplo, o PLA com grafeno também, que tende a ser um material mais resistente, né? Ou o nylon, tá? Que tende também a ser um absurdo de resistência. Tem alguns problemas de expansão, mas, enfim, o nylon ele absorve muita umidade, então ele acaba perdendo um pouco o dimensionamento correto depois de impresso, tá? Mas, enfim, galera, novos materiais são novas oportunidades e tem materiais hoje, como o Tritan, que são absurdamente resistentes. Se você imprimir nele, você vai conseguir ganhar uma resistência de quase metal, tá? E aí a sua peça fica muito interessante no sentido funcional mesmo da palavra, beleza? Então, teste novos materiais, isso é imprescindível e é muito top. Quinta super dica, galera, imprima mais quente. Por quê, gente? Porque se a gente imprimir mais quente, as camadas tendem a se colar melhor, né? E quanto melhor estão coladas as camadas, menos tensões entre essas próprias camadas e menor a chance desse objeto se soltar ou se quebrar quando a gente puxa no sentido das camadas. Por exemplo, esse objeto aqui ele foi impresso assim, no caso assim. Então esse aqui é o sentido das camadas. Quanto mais quente, quanto melhor as camadas estiverem coladas aqui, menor vai ser a chance de quando eu puxar isso daqui arrebentar no meio, beleza? Então, imprima mais quente. Mais quente quanto, Yuri? Gente, não é exagero, não. É coisa de 5 graus, tá? 5 graus mais quente, já vai estar top demais. Sexta super dica, galera. Use bicos maiores. Sim, gente, isso é talvez a maior dica que eu posso dar para vocês. Tá? Se você quer uma peça super resistente, junto com os materiais. Se você quer uma peça super resistente, use um bico grande. Grande quanto? 0,8 a 1 milímetro, gente. Esses são realmente os bicos que fazem a resistência ficar absurda, tá? Absurda quanto? Isso daqui é o modo vaso, tá? Posso bater, gente. Isso daqui, ó. Isso não quebra, tá? Eu posso tentar quebrar aqui para vocês, ó. E não quebra, tá? Isso é um bico de 1 milímetro. Então a parede fica muito resistente, gente. Muito resistente. Por quê? Porque não existem muitas separações, né? É 1 milímetro de parede pura, de plástico puro, beleza? Então, galera, isso é incrível e se você quer coisa resistente de verdade e muito rápido, faz isso. Use um bico 1 milímetro. Aprenda a usar o bico de 1 milímetro. E a sétima super dica é exatamente use uma maior altura de camada. E isso, gente, ele vem unir aí com essa sexta dica que é use um bico maior. Por quê? Porque quanto maior o seu bico, maior a altura de camada que você poderá utilizar com esse bico. E por que, Yuri, usar uma maior altura de camada? Porque a gente poderia pensar o contrário. A gente poderia pensar, não, eu vou usar uma altura de camada menor, né? Para quê? Para que tenha mais interseções, né? Ou, sei lá, mais material na sua peça e que ela fique mais resistente. Mas é exatamente o contrário, tá bom, gente? Na verdade, o que acontece é que quanto menos camadas a gente tem na peça, mais resistente ela fica. Exatamente porque o problema da impressão 3D é a laminação, gente. Então, quando a gente coloca uma camada em cima da outra, existem tensões aqui no meio. Tá? Essas camadas elas nunca ficam perfeitamente coladas. E essas tensões elas tendem a fazer assim com a camada, ó, tac, tac, tac. Entendeu? Isso é o arco do ABS, por exemplo, é um material que tende a fazer isso com muita facilidade, a criar essas tensões internas. Então, quanto menos camadas você tem, menos tensões internas você tem na sua peça e maior a chance de você ter uma peça muito resistente na sua mão. Show? Então, meu querido, é a altura de camada para mais de 0,3 mesmo. Se você quer uma peça mecânica, não tem sentido você imprimir com alturas de camadas menores do que 0,3 milímetros. Tá? Isso usando um bico 0,4. Se você usar um bico maior, você pode usar alturas de camada ainda maiores e isso vai te dar muito tempo, tá? E muita resistência. Mas se você quer aí usar o bico 0,4, pode colocar a altura de camada até em 0,3, 0,25, 0,3, tá perfeito. Você vai conseguir peças de altíssima resistência também. Show de bola, galera! Essas foram as 7 dicas para aumentar a resistência das suas peças mecânicas, tá bom? E por favor, conta para mim aí, aqui nos comentários, qual tipo de projeto você está fazendo, para que você quer imprimir com extrema resistência, tá? A gente quer saber muito disso aí de vocês, beleza? E, gente, não se enganem, tá? A impressão 3D, ela pode parecer um pouco frágil
Às vezes, e realmente ela é. Principalmente se a gente usa o PLA, né? Se a gente está começando na impressão, se a gente não usa outras técnicas para aperfeiçoar o nosso produto. Mas, galera, a verdade mesmo é que dá para imprimir coisa muito resistente, tá? Muito, muito, muito resistente. Inclusive, se você quer ver testes de resistência de peças, deixa pra gente nos comentários também. Quero ver peças de resistência quero ver resistência de peça aí, Yuri. Quero ver teste de resistência. Deixa pra gente. Quero ver Tritan vs PLA, quero ver Tritan vs PETG. Deixa tudo aí pra gente, que a gente vai fazer vários testes de resistência pra você aí de casa. Show de bola? Enfim, galera, meu nome é Yuri Gasperini. Se você ainda não conhece o nosso canal Criar 3D lá no Instagram com Y, beleza? Conheça, porque a gente tá falando muita coisa lá. E se isso tudo aqui que você tá vendo, você acha que é muito, lá tem muito mais coisa pra gente falar. Show de bola? Dica todo dia, vídeo todo dia. E aqui no YouTube também, galera. Vídeo todo santo dia e vídeos grandes, né? Explicando mais coisas toda a semana, beleza? Então não perde, gente. Um fortíssimo abraço. Até a semana que vem. Meu nome é Yuri Gasperini e esse aqui é o canal Criar 3D. É nóis!